Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu gravei alguns vídeos recentemente falando de um artista de quadrinhos que realmente estoura a bolha, tá? É um artista quase que é um perfeccionista, é um preciosista, um cara que adora um grande detalhamento na arte dele, tá? Eu tô falando do mestre Lee Bermejo, tá aqui, ó. O Lee Bermejo, que é um artista que me surpreendeu muito, porque ele me chamou a atenção, assim, de uma maneira bem drástica, bem intensa, quando eu li Batman Amaldiçoado, que, aliás, é um título que eu já indico demais. Se você gosta de Batman, mesmo que você não seja tão fã assim de Batman, o título Amaldiçoado, a edição Amaldiçoado do Batman é primorosa, é espetacular. Mas eu já tinha na minha coleção algumas obras do Lee Bermejo, mas ainda não tinha gritado na minha mente a arte, que eu brinco até que é uma arte praticamente barroca. Quem estudou a história da arte sabe que o barroco era conhecido como o ultradetalhista, né? Eu não gosto do termo ultra realista, porque eu acho que não tem nada além da realidade. A realidade já é o máximo que você pode usar de expressão na arte. Mas você pode ser um ultra detalhista, ou seja, você pega a realidade e retrata ela nos mínimos detalhes, né? Como diria aquele humorista, né? Nos mínimos detalhes. Então, se eu colocando nos mínimos detalhes, você vai ficar muito impressionado com a arte do Lee Bermejo. O Lee Bermejo, em termos de detalhismo, de perfeccionismo, ele vai até além daquele quarteto que eu sempre cito como os meus artistas favoritos dos quadrinhos. Eu sempre cito 4 artistas como assim, o top eu estou falando dos artistas mais novos, dos artistas atuantes, tá? Não estou comparando com artistas mais antigos, que também são sensacionais, são espetaculares. Mas entre os artistas que estão atuando no mercado, estão desenhando atualmente, eu sempre cito o Gary Frank, o Brian Hitch, o Jason Fabok e o brasileiro Ivan Reis, que são, sabe, os expoentes da arte no momento, atualmente. Mas o Lee Bermejo realmente merece estar nessa lista, impressionante mesmo. E uma coisa que ele praticamente se tornou um especialista em desenhar Batman, tá? Então, eu já citei aqui o Amaldiçoado. Tem também uma edição que eu vou mostrar em breve para vocês do Coringa, uma edição também do Coringa, desenhada pelo Lee Bermejo. E tem uma outra edição de Batman que no futuro eu também vou mostrar que é Querido Detetive. Então, tem muita coisa do Lee Bermejo para você ver. Eu também já mostrei aqui para vocês, tem vídeo no nosso canal, em que eu mostro a arte dele em Antes de Watchmen, quando ele desenhou o Rorschach. O Rorschach é um personagem famoso, né, de Watchmen, e na série Antes de Watchmen tem um arco de história que é exclusiva do Rorschach e desenhada pelo Lee Bermejo. Mas aqui eu quero falar para vocês de Batman Noel. Batman Noel. Gente, esse Batman Noel, se tudo que eu já falei do Lee Bermejo é absolutamente sensacional, Batman Noel transcende a tudo isso. Batman Noel é uma poesia. Isso aqui é uma poesia, gente. E talvez mais impressionante ainda seja o fato de que essa poesia, em termos de arte, acima de tudo, também é uma poesia escrita pelo Lee Bermejo. Essa edição aqui é totalmente Lee Bermejo. Se nas outras edições normalmente tinha um escritor, tinha um autor, aqui não. Aqui a obra é absolutamente toda do Lee Bermejo. E ele constrói uma história aqui, gente, logicamente, o Noel, né? Logicamente você vai perceber que ele está falando do Natal, né? E aqui ele vai se inspirar claramente naquele romance famoso do Charles Dickens, né? Quando ele retrata aquela noite de Natal de um personagem que é o Scrooge, e esse Scrooge é um personagem ultra clássico da literatura. Ele recebe os espíritos do Natal, que faz ele ter uma revelação
Ele tem praticamente uma revelação quando ele recebe o Espírito Natal passado, o Espírito Natal presente e até o Espírito Natal futuro, que provocam nele uma grande catarse. Ele é um personagem que é uma pessoa pão dura, econômica, suvina, que não gosta das outras pessoas. Ele poderia até dizer que o Scrooge é o primeiro misântropo da literatura universal, né? E ele recebe esses três espíritos, e aqui o Libermejo vai fazer uma reflexão, uma paródia, uma comparação entre o Batman e o Scrooge, do Charles Dickens, né? Então, realmente é uma história poética em todos os sentidos possíveis. Primeiro, na arte do Libermejo, que é espetacular. Depois, no texto dele, que está muito bonito. E depois ainda, nessa reflexão que ele faz, nesse paralelo que ele traça entre o personagem do Batman e o personagem do Charles Dickens, né? Que recebe os espíritos do Natal. E é muito bem construída a história e tem uma mensagem altamente positiva, exatamente o contrário dessa misantropia que domina o mercado de quadrinhos já há uns 20 anos, mais ou menos, ou até mais. Talvez até mais, se você for considerar que a misantropia nos quadrinhos começa lá no final dos anos 80, então nós já temos aí uns 40 anos de misantropia, né? A misantropia, que é aquela característica de muitos seres humanos e de muitos artistas, sejam eles escritores ou desenhistas, que têm a tendência de não gostar muito da humanidade, de achar que a humanidade é um mal, é um câncer, e que faz mal à natureza, que faz mal ao planeta Terra, que faz mal uns aos outros, que da humanidade você não pode esperar nada de bom, né? E, de certa forma, aqui existe uma reflexão sobre este fato, sobre este posicionamento que é muito típico de muitos autores, como é o caso do Alan Moore, como é o caso do Garth Ennis, como é o caso do Mark Millar, que tem sempre, e constroem normalmente personagens que até são superpoderosos, têm superpoderes, mas não estão nem aí para ajudar o próximo ou para ajudar a humanidade, absolutamente não tem interesse nenhum nisso. Eles meramente estão ali e se der para ele fazer alguma coisa boa para os outros, ele até faz, mas o interesse dele é pessoal, é egoísta, é egocêntrico, tá? E aqui ele vai fazer um libelo, uma verdadeira poesia, fazendo essa dicotomia, essa questão de até que ponto o Batman também não se tornou um personagem misântropo, um personagem que coloca a justiça acima da humanidade. A justiça é suprema, a justiça é plena, a justiça não tem que olhar para o lado, não tem que ter nenhuma condescendência, nenhuma tolerância, e é exatamente o que ele vai traçar com muito cuidado, muito capricho, muito sentimento, muita emoção, muito carinho aqui pelo Batman, trazendo também nessa história alguns dos personagens mais famosos, não só do universo do Batman, mas também do universo da DC Comics como um todo, que é o caso aqui, logicamente, da Mulher-Gato, do Coringa, do Super-Homem, que faz uma participaçãozinha aqui, e eu sempre digo que eu gosto muito do Super-Homem quando ele faz papel coadjuvante. Quando o Super-Homem é coadjuvante, ele é absolutamente espetacular. E aqui, mais uma vez, isso se comprova. Tá bom, gente? Posso indicar com facilidade, com tranquilidade, Batman Noel para vocês. Se você tiver a condição de conseguir essa edição, corre atrás, porque vale a pena demais. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Até a próxima.